Momento Edificação. Uma palavra de vida. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez, Momento Edificação, palavra de vida para você nesse dia. Olha só, a virtude do chamado. A virtude do chamado. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Todos nós temos um chamado. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, onde ele dá um testemunho da sua vida, da sua conversão, do seu propósito. Então, Paulo aqui cita: irmãos, não acho que eu já tenha alcançado o prêmio, mas uma coisa eu faço: esqueço-me do que fica para trás e avanço para o que está na frente. Lanço-me em direção à meta, em vista do prêmio do alto, que Deus chama a receber em Jesus Cristo. Vejam bem, queridos, como Paulo, ele está dando ali o seu testemunho e ele diz: prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, e assim por diante. Ele vai narrando, fazendo uma narrativa nesse capítulo 3 do seu testemunho, do propósito de Deus na vida dele, do chamado, da virtude do chamado de Deus na vida dele. Vejam só 3 lições que nós podemos tirar desse ponto, desses versículos. Lições básicas para a nossa vida cotidiana. Primeiro, esquecer do passado. A dependência está em Cristo e não no que já aconteceu. Paulo, ele define isso muito bem na sua vida. Ele diz: olha, esqueço do passado e a minha dependência hoje está em Cristo. O que já aconteceu não tem valor para mim hoje. Ou seja, porque é passado, não tem como reverter. Então, esqueço-me do passado e prossigo para o alvo, né? Então, Paulo aqui, ele fala: esqueço do passado, a dependência está em Cristo e não no que aconteceu. Ele separa o que aconteceu, né? Até mesmo a sua conversão, até mesmo o seu testemunho de vida, ele separa. Não, eu aceitei Jesus por causa, né? O meu passado não interfere mais nisso agora. O meu foco, né, a minha dependência não está na vida que eu tive pregressa. Não, minha dependência está em Cristo, tá? Eu não vou viver do meu testemunho do passado, eu vou viver do que eu vivo para Cristo e com Cristo hoje. O passado é importante, né, nos convertemos, aceitamos Jesus, fomos curados, fomos libertos, tudo isso é importante e é bom, mas se eu não tiver Cristo hoje, de que me importa o passado? O segundo ponto que Paulo fala aqui, que nós podemos tirar como lição nesses 2 versículos, ele diz: lançar para alcançar a meta. Os olhos estão para o que se quer alcançar. Paulo, ele diz aqui: olha, esqueço-me, né, avanço para o que está à minha frente, né? Lanço-me em direção à meta. Ele é bem claro aqui: eu procuro agora crescer, é o futuro, é o que eu quero viver daqui para frente. Não quero viver das mágoas do passado e nem das boas coisas do passado. Tudo isso são importantes, né? Tem, né, alguma influência nas nossas vidas, é importante, mas eu não posso viver disso, eu tenho que viver do futuro. Eu tenho que lutar hoje, agora, sempre, continuar lutando, e é isso que você deve continuar fazendo. Paulo nos traz uma lição muito importante: olharmos para o futuro, prosseguir para o alvo. A minha meta agora é alcançar isso, isso e isso. O meu projeto de vida é alcançar, atingir esses pontos. Então, Paulo foi focado ali no que ele queria alcançar e ele procurou fazer isso. Terceiro e último ponto: a essência da virtude do chamado. O chamado à obediência em Cristo. Paulo, ele define isso: olha, a minha obediência está em Cristo. O meu chamado é para obedecer Jesus. O meu chamado, a minha virtude, se porventura houver, é pela obediência em Cristo e não pelo que eu conquistei das minhas próprias mãos. Então, Paulo, ele define Jesus como a centralidade de tudo aquilo que ele quer alcançar. Que nós possamos aprender com Paulo,
Que você alcance isso, nós possamos alcançar e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor para a glória daquele que vive e reina para tudo sempre. Amém? Deus abençoe, que o alvo seu seja Cristo e que você prossiga para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus em nossas vidas. Amém?